Tá, então, derrota do Atlético 3-0. E os problemas são os mesmos. Chegaram jogadores novos, chegaram jogadores que vieram para acrescentar, para somar no elenco, mas o técnico continua escalando mal, o técnico continua mexendo mal e o time continua jogando mal, né, Silvio e Edson? O Paulinho cometeu um erro primário na cobertura da jogada de velocidade. Veio por fora da marcação do Toró. E o Toró ganhou dele. Agora, se você olhar para dentro da área, não tem ninguém fazendo a cobertura. O time está em linha, na defesa alta. E o agravante, 4 volantes, 4 jogadores de marcação no meio de campo. E mais 4 homens, os laterais do Atlético não passam no meio de campo. Rômulo e Paulinho são defensores junto com os zagueiros. São 8 jogadores de marcação. Mal posicionados. Você falou exatamente isso. A questão não é de ser volante ou ser lateral, ser ala. Qual é o teu conceito como ala ou como volante? Se ficar plantado, é uma coisa. Agora, volante que sai. O Atlético Mineiro jogou com 3 volantes também. O Toró fez gol, tá aí, ó. O Toró fez gol. Tá lá, o Toró é volante, ó. O Falcão era volante também. Claro. O Toninho Cerezo era. Mas eram jogadores que chegavam. Sem dúvida. Então, essa é uma diferença fundamental. E hoje os volantes do futebol, esses que jogam, são fundamentais. Num jogo de pouco espaço, de muita marcação, são os elementos surpresa, são os jogadores que aparecem, né, que chegam pro jogo. E o Adilson Batista... Agora, outra coisa, Adilson Batista, Paulo Baier, péssimo, continua jogando. Madison, que poderia resolver, só entrou no final do segundo tempo. Branquinho que poderia começar a titular, fora. Então, acho que realmente o problema é interno e com o técnico. Neto e Adailton, mais 2, 4 jogadores de ofensividade no banco de reservas. Parece um ranço, assim. Não vou botar, não gosto. Não estou entendendo. Sinceramente, não estou entendendo. Olha, ele tinha... Madison no banco não dá para entender. Ele tem uma jogada forte pelo lado com o Guerron. E ela só funciona se você tiver um jogador de finalização na área. Ele não tinha. O Atlético jogou travado, porque os homens que jogaram no meio de campo, além de não marcarem, não são de criação, e com homens de criação e de velocidade no banco. E o Toró ainda perdeu essa aí, ó. Chutou para fora. Então, quem tem o Branquinho não pode jogar, quem tem o Madison não pode jogar, quem tem Adailton e Neto para escolher um para jogar de centroavante não pode jogar, perde o jogo mesmo. Depois das substituições, né, Silvio, tirar o Rômulo, que é talvez um dos poucos jogadores lúcidos nesse time do Atlético, pelo menos até agora, para colocar outro jogador de marcação no meio de campo, o Wendel, para tentar reforçar ali a marcação, sendo que o time já estava, de novo, com 3 volantes no meio de campo. Demorou demais para mexer no Paulo Baier, um jogador que está completamente fora da necessidade de um time como o Atlético para um jogador de armação, de criação de jogadas, né? Com um atenuante para o Paulo Baier. Com a formação do Atlético, não sei se você concorda comigo, ele fica sobrecarregado em fazer essa bola chegar para o ataque. E tem que preencher um vazio enorme, porque o meio de campo joga muito distante da peça ofensiva. Mas, Silvio e Edson, ele já jogou com o Branquinho do lado, já jogou com o Madison do lado, e esse ano definitivamente não é o ano do Paulo Baier, ele não está jogando nada. O que eu acho é que você nem batendo falta, né? Digamos assim, era uma coisa boa, ele não está conseguindo fazer. O que eu acho que você pode fazer com a formação do Atlético é você tem que ter um meia de velocidade, que é o Branquinho, de condição de bola. Tem que ter o Madison no time, tem que dar um jeito de colocar esses 3 jogadores a jogar. Eu até acho que dá para acertar com o Paulo Roberto e David, são bons volantes, talvez com o Kleber Santana, ajudando o Paulo Baier mais nessa armação de jogar, mas tem que ter um atacante junto com o Guerron, no mínimo. No mínimo tem que ter um atacante junto com o Guerron. E outro detalhe, a defesa do Atlético também, depois que perdeu o Rodolfo, ela nunca mais se ajeitou. Neto e Rodolfo. Quando era Neto, Manuel, Rodolfo e o Chico, ali, era um quarteto, eles faziam um tipo de um losango impressionante. Ninguém fazia gol nesse Atlético. Desmoronou e o Manuel ficou muito instável. Eu nunca vi o Manuel tão instável quanto ele ficou depois da saída dos Está meio fora de sintonia, né? Então, tomar 2 gols de cabeça do Magno Alves. Jogador de quase... Sem, né? A gente está falando do Paulo Baier aqui, está criticando o Paulo Baier, um jogador já de muita experiência, de quase 40 anos de idade, 1,75 m de altura, não pode fazer 2 gols de cabeça, uma zaga jovem, alta, forte, vigorosa, como é a zaga do Atlético. Não, e veja que ele cabeceou as 2 vezes com folga. Sozinho. O segundo gol, então, ela vem no primeiro pau e ele complementa, o famoso cumprimento, que se dizia antigamente, né? Cumprimentou a bola para a frente. E o Adilson, depois na entrevista coletiva, só para a gente fechar, eu respeito muito o Adilson, ele é o comandante, ele é o cara que está no dia a dia, acho um bom treinador, mas ele veio na entrevista, depois se a gente coloca 4 atacantes, ou 2 meias e 2 atacantes, vão nos criticar porque a gente tomou 4 ou 5. Mas, gente, é o risco que se corre de também tentar ganhar o jogo, porque você entra somente para se defender, você entra com medo de arriscar, de ir para frente, e fica muito mais distante da vitória do que se você, de repente, atacar o adversário. A frase é atribuída ao Vanderlei Luxemburgo, não sei se é dele mesmo, mas diz o seguinte: quem tem medo de perder
fica sem vontade de ganhar. Exatamente isso. Se você põe o teu time um pouco mais adiante, com posse de bola, você também marca o adversário, porque não dá bola para o adversário. Fez isso nos 2 jogos contra o Vasco e fez agora contra o Atlético. Ele se tremeu muito também, você falou na coletiva, quando perguntaram para ele por que ele usou 3 volantes. Ele disse, se eu não usasse, nós tomávamos de 6. Isso mesmo. Quer dizer... Não confia no grupo que tem, né? Então, se empatasse de 0-0, ele poderia ter dado essa resposta. Mas perdendo de 3-0 não se justifica, sem dúvida. E lembrando que um dos jogadores aí que melhor disputaram a partida foi o goleiro Renan, que, enfim, fez belas defesas, porque senão teria sido mais. Sem dúvida. Bom, mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre superação aqui no eSport. Você vai conhecer um assunto, uma matéria, uma reportagem muito legal que a Giovana conheceu nesta semana. A história de 2 para-atletas da natação. Vamos dar uma olhada então aqui neste material que a Giovana preparou pra gente. Vamos lá. Quem olha para esta piscina deve estar imaginando que esta é uma reportagem comum de natação. Mas não é não. Isso porque os nossos personagens podem ser traduzidos em uma palavra: superação. Estes são Moisés e Joãozinho. Os 2 nasceram assim com deficiências e encontraram na natação uma oportunidade tanto. Eu acho que é a realização de um sonho, né? Defender as cores do seu país é uma coisa um pouco limitada para uma criança com deficiência. Foi um esporte que eu escolhi, né? Foi, sim, que me faz bem. Com essas braçadas, Moisés já foi longe. Escuta só. Foram 2 Paralimpíadas, os mais importantes, foram 5 mundiais, 3 Pan-Americanos e aí pelo Brasil afora também muitas outras competições. Joãozinho tem 17 anos e já sonha como gente grande. Quero chegar nas Paralimpíadas 2016. Ou seja, o mais velho serve de inspiração para o mais novo. O que a gente pode deixar como atleta é esse exemplo e que eles mais para o futuro sejam exemplo de outras pessoas também e que essa corrente continue seguindo, né? Mas em meio a essas raias e as conversas, eles contaram que já sofreram com o preconceito. Meus amigos, né, falavam o jeito que ele andava, isso eu não gostava. E agora não, agora você nem liga mais. Agora nem ligo mais. Desde criança eu nunca liguei muito para isso. Eu acho que essas diferenças elas existem. Eu me aceito como eu sou. Uma lição de vida para muita gente. Moisés já tem o índice. Agora, falta conquistar a vaga para as Paralimpíadas de Londres. E Joãozinho? O Joãozinho já tem a torcida de todos para representar o Brasil nas Paralimpíadas de 2016. Eu tenho certeza que se ele continuar treinando bem, sim. O Joãozinho tem um potencial enorme. Está guardadinho dentro dele ainda, que precisa sair. Meu sonho, tenho certeza, mas também não vou ficar frustrado se um dia ele não chegar. Bacana, hein, Giovana? Tá certo, muito legal. Cada matéria dessa que eu faço, eu, como pessoa, fico melhor e aqui tá com a gente. O Léo tá ali porque ele, quando a gente gravou 2 vezes essa matéria. Uma não deu certo, daí quando a gente foi gravar a segunda, o Léo tava na aula. Mas como a gente queria muito que ele estivesse aqui, ele veio aqui pro estúdio também, não tá na matéria, mas tá no estúdio. Moisés, a gente vai te ver nas Olimpíadas? Eu acho que sim, eu estou trabalhando para isso. Semana que vem estou indo para Buenos Aires, para o Open, primeira etapa para a conquista da vaga, né, do Pan-Americano. Estou indo para Buenos Aires agora na sexta-feira, depois tem uma outra etapa em Mar del Plata. Eu optei para ficar aqui na América Latina, né, e aí a seletiva em agosto para a primeira etapa, que é o Pan-Americano. E aí estou buscando pelo menos encerrar minha carreira talvez aí em Londres, né? Moisés, a gente sabe que você, de competição, você tem muitas no teu currículo, a gente viu na matéria. Mas como é que foi a decisão de começar, de partir para o esporte e de praticar? Bom, eu acho que é inerente para qualquer pessoa, ou seja deficiente ou não, começa com uma oportunidade. Eu tive uma oportunidade de começar a nadar através do Clube Esportivo dos Deficientes e a partir dali eu comecei. Acho que a dificuldade, o esporte nos iguala às outras pessoas nisso, nas dificuldades, porque natação hoje em Curitiba é uma dificuldade que é para qualquer pessoa, né? Não é. E os meninos estão bem aí com você ou não? Estão aprendendo bem? Molecada aí tem que ficar em cima, né? Porque a vida de atleta não é fácil. Eu escuto sempre o professor Branco falar que o esporte é dor, sofrimento e glória efêmera, né? Então,
para eles estão ainda vivendo a fase boa do esporte, que é conhecer e tal. E acho que com muito trabalho eles vão chegar lá. Legal. Moisés, muito obrigado, parabéns pelo exemplo aí que você nos dá. E continue assim. Espero que você vá para as Olimpíadas mesmo e consiga a tua classificação. Eu parabenizo vocês pela iniciativa. Acho que a primeira oportunidade que uma pessoa pode ter é de informação. Então nós estamos aqui deixando a informação, deixando nossos serviços. Nós somos do Clube Esportivo dos Deficientes, lá dentro da Universidade Católica, da Pontifícia. Estamos à disposição para que outras pessoas também tenham essa oportunidade que eu tive de praticar esporte. Obrigado ao Joãozinho e ao Léo também. Tá certo, só lembrando que o treinador deles que apareceu ali é o Rui, que também é técnico da Seleção Paralímpica Brasileira. E depois do intervalo, como foi o jogo entre Coritiba e Ceará, que deixou o time paranaense a um passo da final da Copa do Brasil. Vamos falar também da derrota hoje na estreia do time no Campeonato Brasileiro. E você vai conhecer mais informações do nosso programa no próximo bloco. A gente volta já.